São 2 horas e 18 minutos. 2 horas e 18 minutos. Eu lamento essa entrevista que eu vou ter aqui com o mestre Levi Azevedo. Você vai se lembrar que o mestre Levi esteve aqui há quanto tempo, mestre? Foi em março. Em março desse ano, o mestre Levi Azevedo, ele é pai e treinador de uma fera, né? Que é o Brian Azevedo. O menino veio aqui, você que é telespectador do Gazeta Entrevista assíduo, vai se lembrar a quantidade de medalhas que ele trouxe aqui, só para simbolizar o desempenho dele nos tatames de Taekwondo. E é constrangedor falar a respeito dessa situação do Brian, porque ele está deixando de participar de uma competição na Costa Rica porque não teve o apoio suficiente, não é? E deixou efetivamente de ir porque o governo do estado não viabilizou uma mísera passagem aérea para o Brian e para o pai dele, que é treinador. Então, é uma situação que a gente fica sem entender como é que, por exemplo, uma Secretaria de Estado, que é adjunta, né, à Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes, como é que não prevê no orçamento um pouco de recurso para poder apoiar atletas de alto rendimento, como é o caso do Brian? Então, o mestre, eu queria entender qual foi a ciranda que você entrou para poder viabilizar esses recursos e quais foram as negativas que lhe foram dadas. Me explique esse cenário aí. Boa tarde a todos os telespectadores do Gazeta Entrevista. É uma honra estar aqui no seu programa mais uma vez. Lógico, com pontos negativos, né? A gente queria estar aqui falando coisas boas, coisas positivas, né? Igual já aconteceram, né? O mês passado o Brian foi para Manaus e conseguiu o efeito de ser campeão regional, né? Então ele já está classificado para o Grand Slam 2024. Ele foi para Manaus com apoio do governo? Não. Manaus eu comprei as passagens exatamente para isso, porque quando o Brian participou em fevereiro, ele foi para o Grand Slam. E no Grand Slam ele ficou em terceiro colocado, né? Mudou de categoria, saiu da categoria infantil e foi para a categoria cadete. Quando ele muda de categoria, ele vai pegar atletas sempre mais um pouco avantajados, mas ele conseguiu ficar em terceiro colocado. Na história do Acre, Itaã, foi a primeira vez que um atleta ganha a medalha no Grand Slam. E aí ele voltou novamente, né? A gente veio para Rio Branco, voltamos em março, né? Para lutar o Pan Series, né? E aí ele ficou em segundo colocado no Pan Series. E aí deu a vaga para ele para Costa Rica e o campeão ia para a República Dominicana. O campeão ia para a República Dominicana e o vice para Costa Rica, né? E aí a gente já, quando chegou, já tentou articular junto ao governo, né? Porque a passagem é 12 mil reais, né? Então 12 mil dele, 12 mil minha, dava 24 mil. Então eu não ia ter condições de bancar, visto que a gente já está comprando várias passagens, né? Para ele participar, né? E a gente fez ofício, mandou para o governo, mandou para a vice-governadora, mandamos para a Secretaria de Esportes, mandou? Secretaria de Esporte, o Carlão, a gente mandou para a Secretaria de Educação também. E aí, assim, a gente ficou aguardando, né? Nesse intervalo, eu já fui correndo atrás, né, do dia da alimentação, o dia da inscrição, porque a inscrição na Costa Rica é $300, é equivalente a R$1.500. Você conseguiu com o deputado Pedro Longo? Aí eu consegui com o Pedro Longo, né? Falei com ele me deu o dia da inscrição, me deu o dia da alimentação e da estadia, né? E aí ficou faltando só a passagem. Então a gente já ficou, né? Já estava meio caminho andado. Aí quando chega já no final, faltando 2 dias para o término da inscrição, eu tentei entrar em contato com o Carlão, ele não conseguiu falar comigo. Depois ele falou que não tinha como conseguir, né? Naquele momento. E aí eu tive que... graças a Deus que eu não consegui fazer a inscrição dele, porque se eu tivesse feito a inscrição, ele também teria perdido a inscrição, né? E com isso a gente ficou, o atleta fica meio assim, constrangido, porque ele treinou bastante, ele estava bem focado, né? Se preparou bastante, aí quando chega na hora, ele não pôde embarcar, né? Então a gente fica... Eu não tive nem palavra assim para explicar para ele. Qual foi a reação dele? Ele ficou muito triste, né? Ele ficou muito triste. Pai, a gente não vai embarcar? Não é amanhã que a gente vai viajar? Não, filho, a gente não vai mais, a gente não conseguiu a passagem.
né? Então, dói bastante. Mestre Ney, agora eu queria saber o seguinte, você tem participado, tem dado tempo de você participar das discussões políticas para que problemas como esse não se repitam, que o governo tenha previsão orçamentária para ter um recurso para atletas de alto rendimento, assim como o Brian está sofrendo por essa negativa, outros atletas em outras modalidades também não vinham passar pelo mesmo aperreio? Eu tive uma conversa com a secretariante do Carlão, a gente teve uma conversa com a outra secretária, adjunta, e ela falou, né, prometeu que ia conseguir uma bolsa para o Brian, né, uma bolsa junto ao governo, né, porque eu creio que isso não é nada mais justo, né, um atleta de alto rendimento, igual o Brian ele precisa de uma bolsa para até mesmo para a alimentação dele, que ele precisa ter uma alimentação diferenciada, Com até mesmo certeza. para perda de peso, para ter que bater o peso, né, a gente tem nutricionista, preparador físico, tudo eu tenho que pagar do meu bolso, entendeu? Então a gente tem que fazer esse sacrifício para poder manter o Brian, entendeu? No estilo que ele está, manter o Brian no nível que ele está hoje. Não é fácil manter um atleta de alto rendimento, né, aqui no nosso estado, sem o apoio, né? Então a gente quer pedir para o governo, aqui a gente não está querendo falar mal do governo, mas a gente está querendo que o governo olhe com mais caridade, com mais perseverança para esse atleta, principalmente para o atleta de alto rendimento que é o Brian. Caridade não, com mais respeito. O governo precisa olhar com mais respeito porque trata-se de um atleta que já demonstrou talento. Ele é um atleta de alto rendimento. Alto rendimento. Ele o governo deveria se sentir compromissado. Exatamente, ele precisa estar pontuando para poder... como ele é atleta que já ranqueia internacionalmente, ele está ranqueando tanto internacionalmente quanto nacionalmente. Olha, ele vai ter um campeonato agora, o brasileiro, que é o campeonato brasileiro que vai ser em Fortaleza, Ceará. E em seguida, em setembro, já vai ter o Presidente Cup, né, que é um outro campeonato internacional também, que vale pontuação no G3. E ele tem que estar pontuando, senão ele não consegue, quando ele chegar nas Olimpíadas 2028, ele não tem a pontuação adequada. Ele faz parte da equipe brasileira? Ele hoje, ele não está compondo a seleção brasileira hoje, tá? Porque, como eu tinha te falado, ele mudou de categoria. O ano passado ele fazia parte da seleção porque ele era infantil, ele ganhou toda a categoria, então ele ficou na seleção. Esse ano ele mudou, né, de data. Ele está com 12 anos agora. 12. Então esse ano ele já lutou o Grand Slam, então ele lutou com os atletas que tinham 13, 14 anos, que era na categoria cadete. Já então, é mais taludinho, mais taludo, ele entrou nessa categoria. Agora, para o ano que vem, o Grand Slam do ano que vem, ele já vai lutar com os moleques que ele estava lutando, entendeu? Então, ele já vai estar ali, com certeza ele vai estar... pareado. Ele vai estar pareado, não, ele vai ser o líder do ranking novamente, ele vai voltar a compor a seleção novamente, até porque os atletas que ele já tinha passado, que ele já era da seleção, então os atletas que ele estava competindo, ele já até conhece os atletas, né? Então ele já tem um nível mais avançado, um pouco. Quando ele entrou nessa nova categoria, ele lutou com atletas que já são cadete, atletas com 13, 14 anos que tem força mais forte, tem o físico mais forte, até mesmo a estatura mais forte. E ele se deu bem, né? Ele entrou entre os 12 atletas e conseguiu ficar em terceiro colocado. Né? Olha, o que eu vou falar aqui, deixa que só eu falo mesmo. Não precisa você se posicionar. Mas eu vou falar uma coisa aqui, que você não precisa se posicionar porque você pode se prejudicar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Não seremos nós dois que vamos ensinar para o Carlão a importância de que um governo aqui no Acre apoie um atleta como o Brian. Então o Carlão sabe de cor e salteado, até porque a história do Carlão evidencia isso. Ele teve que ir embora para poder se viabilizar do ponto de vista profissional. Então o Carlão sabe. Se ele não conseguiu a passagem para você, é porque o Carlão também está começando a sentir na pele o que é o peso de pertencer a um governo fraco. Porque um governo que não consegue viabilizar 2 passagens de avião para ir para Costa Rica, ninguém vai, a pessoa vai representar o Acre, vai falar em nome do Acre, e eu tenho certeza que ganharia em nome do Acre. Primeiro em nome dele mesmo, em nome da história do Brian. Mas representaria a gente, ué. Sim, com certeza. Tenho certeza disso. Então, ele está sendo uma joia rara, né? Todo o Brasil está focado nele, está de olho nele, né? Então, quando ele deixa de participar de uma competição dessa, além de cair o rendimento dele, né? Porque o atleta treina, cai o rendimento,
ele não consegue as pontuações adequadas, né? Então ele precisa estar se mantendo no ranking ali. Claro, ele precisa estar pontuando, né? Ele precisa estar pontuando Sim. nessas competições. Sim. Mestre, eu queria agradecer, eu tenho certeza que nós vamos voltar a conversar aqui Se Deus quiser. em outras circunstâncias. Sim, E eu quero o Brian aqui do meu lado com aquelas medalhas de novo. Se Deus quiser. A gente já quer deixar aqui, então, quem quiser apoiar o atleta Brian, tá? Ele vai precisar ir fazer 2 viagens ainda esse ano, né? 2 viagens. E aí, quem quiser se disponibilizar, As empresas. o nosso centro de treinamento fica no Nova Esperança, tá? Qualquer empresa que quiser ajudar o atleta, né? Não sai muito caro, não. O atleta vai lá, vai fazer propaganda, o atleta usa a logomarca. Qualquer apoio é bem-vindo. A gente divulga até aqui mesmo na emissora de televisão. Então, só quem ganha com isso é empresário também. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã.